Graça e paz, amados amigos e irmãos de toda a denominação. Aqui quem vos fala mais uma vez é irmão Zito, da cidade do Limoeiro, estado de Pernambuco. E o país é o Brasil. E hoje eu vou trazer uma palavra sobre Deus, né? Sobre o nosso Deus e também sobre Jesus Cristo, né? Então, para dar início ao trabalho, eu vou louvar o hino do cantor cristão número 1, que eu gosto muito desse hino, eu sempre tenho louvado ele, que se chama Antífona, que nos diz assim: a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. E para nossa reflexão e meditação de todos que estão me ouvindo, tanto evangélicos e também os que ainda não são criaturas de Deus, né? Todos nós. Vou deixar aqui no Salmo 46, a começar do primeiro, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esse foi o Salmo de número 46, e os versículos de 1 ao número 7. E, amados irmãos, eu sei que eu já louvei o hino, já fiz a devocional, a leitura, e vou pedir a vocês, se estiverem gostando dos estudos, irmãozinhos, das pregações, vocês podem se inscrever aí no YouTube, né? Irmão Zito Limoeiro, vocês colocam separado, irmão, separado o hífen, Zito e outro hífen, Limoeiro. Bota um dedinho aí no sininho, né? E inscreva-se aí. Já tem 110 trabalhos de Deus e de Jesus nesse canal. E também, hoje são 4 de fevereiro de 2023. Vamos dar início. Eu vou trazer uma palavra hoje que fala sobre o amor de Deus e o amor de Jesus, né? São vários versículos e a gente vai meditar aqui. Amém? Então diz assim, no Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 16, nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E sabemos que esse amor que Deus mandou o Filho dele é um amor único, é um amor ágape, é um amor inexplicável, é o amor
diferenciado do nosso aqui da terra, porque Deus mandou seu Filho para nos libertar do pecado, né, e nos dar a salvação. E ele se fez carne, como já sabemos, lá na cruz do Calvário, para poder ter acesso à salvação. Então, só este amor que Deus mandou através de Jesus. Não tem um amor igual a esse. Esse amor, ele é diferenciado de todos os outros. Tem um amor aqui de pai para com o filho, a mãe para com o filho, o amor do esposo para com a esposa, e do esposo também para com a esposa, mas são amores diferentes, amor de pai, de mãe, de filhos para os pais e a mãe também. E eu vou deixar aqui para os irmãos, eu vou lendo e vou explicando para os irmãos. Em 1 João, capítulo 2, versículo 10, diz assim: aquele que ama seu irmão permanece na luz, nele não há nenhum tropeço. Na epístola de 1 João, capítulo 2, versículo 10. Realmente, aquele que ama o seu irmão permanece na luz, que a luz é Jesus, né? E não há nenhum tropeço. A gente não vai tropeçar em coisa alguma se a gente enxergar a luz, que é Jesus Cristo, levar a luz através do irmão, que a gente tem que amar o nosso irmão. E em 1 João também, capítulo 2, versículo 11, diz assim: aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e nas trevas não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegarão os olhos. Exatamente, o que odeia seu irmão, ele não está na luz. Esses irmãos estão nas trevas, e trevas é o lugar escuro, né? É como se fosse o inferno, e a gente não pode odiar o irmão. O irmão que eu falo é qualquer irmão da igreja, ou qualquer pessoa que existe no mundo, né? Aqueles irmãos também que ainda não aceitaram a Cristo Jesus como Salvador. Toda criatura, a gente não pode odiar, a gente tem que amar uns aos outros. E também aqui diz, né? Como eu já li o Evangelho de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Se a gente for lá para Mateus, no capítulo 23, e o versículo 37, 38 e 39, diz assim, o versículo 37 diz assim: Jesus disse: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Então a gente tem que amar a Deus, primeiramente a Deus, sobre todas as coisas, porque Ele é o único ser invisível, poderoso, que está lá no céu, um Deus único, que a gente tem que primeiro amar a Ele, sobre todas as coisas. Primeiro é o amor de Deus que a gente tem que buscar, né? De todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. E no versículo 38 do capítulo 23 de Mateus diz assim: este é o primeiro e grande mandamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Também, e o segundo mandamento está no versículo 39. E nos diz assim: o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Exatamente isso. Desses dois mandamentos depende as leis e os profetas. Porque primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro disse: ama teu próximo como a ti mesmo. Porque se a gente pegar, resumir os 10 mandamentos e colocar esses dois em prática, na vida nossa, em prática, não é dizer só na palavra, é viver a palavra e colocar em prática, o mundo não seria do jeito que está sendo hoje, né? As pessoas odiando uns aos outros, evangélicos inclusive, né? Odiando pai, mãe, tem uns que odeiam seus filhos, tem evangélicos que se diz que odeia sua cunhada, que odeia seu cunhado, tem evangélico que o cunhado odeia sua cunhada, seu cunhado, tem evangélico que odeia até seu próprio filho, não tem lá dentro da casa dele a comunhão que deveria estar com Deus e com Jesus. Como é que você pode amar a Deus se você diz que ama a Deus, se você não ama nem sua própria família?
aqui na terra. Você não tem coragem, você ama eu e minha casa servimos ao Senhor. Como é que você diz que você e sua casa servem ao Senhor, ao nosso Deus, e dessa maneira, e você odeia seus próprios familiares? Não seus filhos às vezes, mas às vezes cunhada, cunhado, uma irmã, um irmão. Como é que pode uma coisa dessa? Vocês têm que tirar esse mal e esse ódio de dentro de si, se quiserem um dia alcançar a vida eterna, as moradias celestiais. E aqui, em 1 João, capítulo 3, e o versículo 15, que é a primeira epístola de João, diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Pesada essa palavra. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanentemente em si. Então, todo assassino não tem vida eterna permanentemente em si. Eles já estão praticamente, todo assassino, aquele que não aceitar Cristo como Salvador e libertador da sua vida, ele já está no Hades, lá no inferno, né? Esperando o dia do juízo. Principalmente aqueles que já forem. Já pensou aqui, 1 João, capítulo 3, versículo 15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Pode conferir nas suas Bíblias aí. É uma palavra pesada, viu? Mas é verdade, está nas Escrituras. E aqui também, agora a gente vai falar que Deus é amor. Diz assim, 1 João, capítulo 4, versículo 7, assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que pratica o amor e ama a Deus, procede de Deus. Por isso que a gente tem que amar o próximo, mas também tem que amar a Deus e a Jesus, em primeiro lugar. Mas temos que amar o próximo, senão a gente não procede das coisas divinas que vêm do nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus. E aqui também, na epístola de 1 João, capítulo 4, e versículo 8, diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Está escrito na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama, ele não conhece o nosso Deus, porque Deus é amor. Como é que você pode amar a Deus se você não ama nem seu próprio irmão, nem seus próprios familiares que estão perto de você? Você pode dizer assim: meu esposo, o marido, eu e minha esposa e todos os meus filhos servimos ao Senhor. Serve, mas de que maneira? Você vive a palavra? Você vive a palavra? Você está repassando a palavra verdadeira? Não façam isso. Você faz o que Deus está pedindo aqui. Ame a Deus e ao seu próximo como a si mesmo, porque Deus é amor, e Ele continua sendo amor. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. E aqui, ainda, na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Pronto. Aqui está dizendo, em 1 João, capítulo 3, versículo 18, está dizendo assim, que nós devemos, ele chama aqui, Jesus chama de filhinhos, e diz assim na palavra: não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e verdade. A gente tem que amar de verdade o irmão, ou amar de verdade nossos familiares, os vizinhos, todos aqueles que nos cercam, toda a igreja somos nós, mas toda a nossa denominação. Se a gente não amar o nosso amante querido ali que está na igreja, os amados irmãos que estão ali conosco, dentro da nossa denominação, como é que a gente vai amar a Deus? Como é que a gente vai amar a Deus de verdade e amar o irmão de verdade? Se a gente está se tornando um mentiroso, e Deus não se agrada de quem mente. A gente tem que amar de verdade, do coração, não é da boca para fora, mas lá no íntimo, que Jesus conhece a pessoa, todo servo dele, que não é servo, conhece por dentro, mas também por fora, de coração e no cérebro, que é o nosso entendimento. E ainda diz aqui, na epístola de 1 João, capítulo 2, e o versículo 19, assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas.
Exatamente, aquele que diz que é luz e que não ama seus irmãos e aqueles que estão mais próximos que nós, os vizinhos, ainda estão nas trevas, tem que se livrar das trevas, que é o escuro, que é a escuridão, que é a cegueira do homem, e tem que sair das trevas para entrar na luz, que a luz é Jesus. Se você ama seu irmão, então mostre a luz que existe dentro de você, mostre aquela luz que Jesus disse, indo por todo mundo. A luz é a diferença que a gente tem que mostrar aqui na terra. Se nós somos a luz do mundo e o sal da terra, a gente tem que mostrar a diferença, não é de boca, mas é de verdade e também na palavra do nosso Deus. E também isso aqui, olha, no versículo relacionado, no qual falamos aqui, né, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, é assim, mas esse aqui é um versículo relacionado, que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas é isso mesmo, exatamente, todo aquele que recebeu de Deus e foram feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo, né? E que creem já no Senhor Jesus, então, e principalmente no seu nome, nós temos que ser obedientes a Deus e plantar esse amor. É plantar como se planta uma semente e vai crescendo devagarinho a árvore, mas quem rega lá de cima, o regador é o Senhor. Nós apenas semeamos o amor, e amor verdadeiro, não é o amor mentiroso. E aqui também, em 1 João, capítulo 4, versículo 9, diz assim: se admitimos o testemunho dos homens, o de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca dos seus filhos. Se a gente tem o testemunho dos homens aqui, mas o testemunho de Deus é maior. Por quê? Porque ele mandou Jesus Cristo aqui na terra e deu seu Filho amado, para que, através do amor, que ele disse, o amor do Filho, né, pudesse transformar nossas vidas aqui e serem libertos dos pecados e também das nossas iniquidades. Por isso que o testemunho de Deus é muito importante acerca do seu Filho, porque só Deus mandou Jesus Cristo, e mandou e amava e ama seu próprio Filho, e nós também temos que amar. E este testemunho que Deus deu é revivido e visto em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, apesar de falar mais de Jesus no Novo Testamento, pegando ali de Mateus até Apocalipse ou Revelação, mas fala de Jesus já bem antes, né? Quando João Batista pregava lá no deserto, e ele era o precursor de Jesus, como ele dizia, lá no deserto, João Batista, que comia gafanhoto e se alimentava de mel silvestre, ele dizia: arrependei-vos dos vossos pecados, e chamava as pessoas de malditos, né? E arrependei vossos pecados, para que venha se batizar em nome do Messias que está próximo à vida dele. E sabendo que João Batista, a diferença dele para Jesus, quando ele nasceu, eles eram primos, e João Batista era mais velho, só 6 meses do que o próprio Jesus Cristo. E aqui em 1 João 4,10 nos diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Então, aquele que não der crédito ao testemunho de Deus, que Deus mandou seu Filho Jesus Cristo aqui na terra, então a gente já está chamando Deus de mentiroso, e sabendo que Deus é verdade. Tudo que está aqui na Bíblia é verdade, através de Deus e de Jesus Cristo. Como é que a gente pode testemunhar de nós mesmos, do irmão, de uma igreja, se a gente não tem como testemunhar de Deus, que Deus é o Todo-Poderoso lá do alto dos céus, não é? Então a gente tem que servir de testemunha legítima e ocular diante da Bíblia Sagrada, das Santas Escrituras. Então como é que a gente vai ganhar almas se a gente não acredita que Deus é o Todo-Poderoso, que Ele é amor desde o começo,
até hoje e eternamente, e seu Filho amado Jesus Cristo também. E aqui, no Evangelho de João, capítulo 8, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, essa é pesado, que diz assim: vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, está aqui, meus amados irmãos, a gente sabemos que Deus é amor, e que aqui no capítulo 8, versículo 44 de João, o pai da mentira é o diabo. E se nós continuarmos mentindo, nós vamos não ser filhos de Deus, mas sim do inimigo. Mas Deus não quer isso. Deus não quer isso. Deus quer que nós venhamos redimir cada vez mais. E não mentir desesperadamente, mentir sobre o irmão, levantar falso testemunho, mentir sobre a família, colocar uma irmã contra uma irmã, colocar um irmão contra um irmão, de casa, de família e de sangue também. Deus é amor, irmão. Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo deu sua vida lá na cruz do Calvário por amor de nós que já somos evangélicos, e por amor também daqueles que ainda não são, e que muitos ainda vão aceitar a Cristo Jesus e vão dobrar seus pés, vão aceitar a Cristo Jesus como libertador e salvador das suas vidas, até a sua segunda vida, até quando Deus lá começar a tocar as trombetas e mandar o Filho dele para vir buscar a igreja unificada, a igreja única na face da terra, para que nós possamos e ter acesso à salvação, o bilhete premiado para morar com Jesus e com Deus por toda a eternidade. Essa palavra aqui, que Satanás era mentiroso e chama a gente de mentiroso também, como um diabo, é porque às vezes a gente dá lugar e brecha para o inimigo, mesmo sendo servo. Então, por favor, amados irmãos, não dê brecha ao inimigo. Quando você estiver proferindo alguma coisa contra um irmão, contra alguém da sua casa ou da igreja, por favor, pense duas vezes e medite naquilo que você vai falar, porque palavras ditas não volta atrás, mesmo você pedindo perdão 1000 vezes ao irmão, mas alguma coisa ainda fica ali, uma manchazinha, mas que nós possamos ser, principalmente, perdoador, que nós possamos perdoar nossos amigos, principalmente os inimigos. A gente tem que perdoar e orar por eles. Amados irmãos, essa foi a palavra de hoje que o irmãozito trouxe, que devemos amar mais a Deus. O amor de Deus não é um amor mentiroso, é um amor verdadeiro, e o amor de mentira é o amor do inimigo, Satanás. Que o nosso Deus nos abençoe nesse dia 4 de fevereiro de 2023, que o nosso Deus nos abençoe, amém.